Existe um segredo que a Virgem Maria sussurra aos corações atentos, uma verdade que pode transformar completamente a força espiritual da tua oração do rosário. Quantas vezes já pegaste as contas sagradas entre os dedos, repetindo as Ave-Marias, com a boca enquanto teu coração permanecia distante, frio, desconectado do céu? Tu pensas que estás orando, mas algo profundo dentro de ti sabe que falta vida, falta poder, falta a presença real de Nossa Senhora ao teu lado. Há um mistério escondido por trás dessa frieza espiritual que poucos católicos descobrem. É como quando uma criança chama por sua mãe sem verdadeiro amor, apenas por obrigação ou costume. As palavras saem, mas não há vida nelas. Não há coração, não há alma. A mãe escuta, mas seu coração se entristece porque sabe que seu filho poderia experimentar muito mais de seu amor maternal se apenas colocasse sinceridade naquele chamado. A própria Mãe de Deus, em suas aparições mais sagradas, alertou sobre algo que deveria nos fazer tremer. Nem todo rosário rezado chega verdadeiramente aos céus. Existem erros aparentemente pequenos e inocentes que criam muros invisíveis entre nossa oração e o coração imaculado de Maria. São falhas que passam despercebidas aos nossos olhos, mas que ferem profundamente a devoção mariana e impedem que as graças prometidas desçam sobre nossas vidas. Tu podes estar cometendo esses erros neste exato momento, sem sequer imaginar. É como um músico que toca todas as notas corretas, mas sem paixão, sem alma, sem verdadeiro amor pela música. Tecnicamente pode estar perfeito, mas não emociona ninguém, não toca os corações, não desperta nada de belo ou transformador. Assim também acontece com nossa oração. Podemos conhecer todas as palavras, todos os mistérios, todas as técnicas, mas se falta o elemento essencial do amor verdadeiro, nossa oração não passa de ruído aos ouvidos de Deus. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, ela não pediu apenas que rezássemos o rosário. Ela pediu que o rezássemos bem, com devoção, com o coração. Existe uma diferença abissal entre recitar palavras vazias e verdadeiramente orar com a alma. O rosário sem alma é como o corpo sem vida. Esta verdade deve ecoar em nosso coração como um alerta sagrado. Se tua oração não tem poder, se não sentes a proteção de Maria, se as graças parecem não chegar, talvez seja porque estás cometendo erros que anulam completamente a força espiritual do teu rosário. É uma verdade dura de aceitar, mas também libertadora. Se o problema está em nós, então a solução também está ao nosso alcance. Não precisamos esperar que Deus mude. Não precisamos questionar os mistérios da providência. Precisamos apenas corrigir nossos erros e permitir que sua graça flua livremente através de nossa oração sincera. É como uma fonte de água, pura que foi bloqueada por pedras. A água continua lá, abundante e cristalina, esperando apenas que removamos os obstáculos que nós mesmos colocamos em seu caminho. O que vais descobrir nesta jornada pode chocar-te, mas também pode libertar-te completamente. Porque quando corrigimos essas falhas aparentemente pequenas, o rosário volta a ser o que sempre deveria ter sido. Uma arma espiritual poderosa, um escudo contra o mal, uma ponte direta para o coração de Jesus através do coração de Maria. Prepara-te para descobrir por que tua oração pode estar sendo rejeitada pelos céus e como restaurar todo o poder que Nossa Senhora deseja derramar sobre tua vida através desta oração sagrada. Não é apenas uma questão de técnica ou método. É uma questão de vida ou morte espiritual. É a diferença entre viver como órfão espiritual ou como o verdadeiro filho de Maria. É a diferença entre arrastar-se pela vida carregando sozinho todos os fardos ou caminhar protegido pelo manto da Rainha dos Céus. Esta jornada pode revolucionar não apenas tua oração, mas toda a tua existência, todas tuas relações, todos teus sonhos e projetos, porque quando nossa oração finalmente ganha poder real, tudo em nossa vida se alinha com a vontade de Deus e se torna mais belo, mais significativo, mais eterno. Tu sabes que algo está errado quando sentes que tuas orações não saem do teto, quando o rosário que rezas parece não ter eco nos céus,
há uma inquietação profunda que cresce em teu coração. Por que outros católicos parecem ter uma relação tão viva com Nossa Senhora, enquanto tu sentes apenas frieza? Por que as graças prometidas pela devoção ao rosário não se manifestam em tua vida? Por que, apesar de rezares diariamente, continuas enfrentando as mesmas lutas, as mesmas tentações, os mesmos vazios espirituais, essa fome por uma oração verdadeira, por uma conexão real com Maria Santíssima? É o primeiro sinal de que Deus quer elevar tua vida de oração a um patamar muito mais alto. É como um homem que viveu toda a vida bebendo água suja e de repente descobre que existe água pura, cristalina, que pode saciar verdadeiramente sua sede. A partir desse momento, ele não consegue mais se contentar com a água impura de antes. Sua alma exige algo melhor, algo mais verdadeiro, algo que corresponda à sua dignidade de filho de Deus. O mundo moderno nos ensinou a fazer tudo com pressa, inclusive orar. Pegamos o terço, disparamos as ave-marias em velocidade máxima, como se estivéssemos cumprindo uma obrigação burocrática com o céu. Nossa mente voa para 1000 preocupações, enquanto nossa boca repete palavras que nossa alma não sente. Terminamos o rosário e saímos exatamente do mesmo jeito que entramos, sem transformação, sem paz interior, sem a presença maternal de Maria aquecendo nosso coração. É como se estivéssemos tentando conversar com nossa mãe terrena, enquanto olhamos o celular. As palavras saem, mas não há encontro, não há comunhão, não há amor verdadeiro. A mãe pode até responder, mas seu coração se entristece porque sabe que seu filho não está realmente presente, não está verdadeiramente interessado no que ela tem a dizer, está apenas cumprindo um protocolo social vazio de significado. Assim também Nossa Senhora. Ela nos escuta sempre, mas seu coração maternal se entristece quando percebe que não estamos realmente presentes em nossa oração, que estamos apenas repetindo fórmulas decoradas, sem colocar nossa alma, nosso amor, nossa vida naquelas palavras sagradas. Muitos católicos vivem essa frustração espiritual em silêncio, pensando que o problema é com eles, que não são santos o suficiente, que não merecem sentir a presença de Nossa Senhora. Mas a verdade é muito diferente. Existem erros concretos, atitudes específicas que bloqueiam a ação da graça em nossa oração. O rosário sem alma é como corpo sem vida. E quando nossa oração não tem alma, ela não chega aos céus, não toca o coração de Maria, não abre os canais da graça divina. É como tentar acender uma vela com um fósforo molhado. Os gestos estão corretos, mas falta o elemento essencial que faz tudo funcionar. Podemos ter o fósforo mais caro do mundo, a vela mais bonita, o ambiente mais propício, mas se falta o fogo, nada acontece. Assim também com nossa oração. Podemos ter o terço mais belo, conhecer todas as orações de cor, ter todos os livros de devoção mariana, mas se falta o fogo do amor verdadeiro, se nossa alma não está presente naquilo que fazemos, nossa oração permanece fria, vazia, sem poder para transformar nossa vida ou tocar o coração de Deus. A boa notícia é que essa fome espiritual que sentes, essa insatisfação com uma oração mecânica e vazia, é na verdade um chamado de Deus. Ele quer mais de ti, quer que experimentes o verdadeiro poder do rosário, quer que sintas a proteção real de Nossa Senhora sobre tua vida. Mas primeiro, é preciso identificar e corrigir os erros que estão sabotando tua oração. São falhas que a maioria dos católicos comete sem perceber. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença entre uma oração que agrada a Deus e uma que Ele simplesmente não escuta. Prepara-te para descobrir o que pode estar impedindo que tua devoção mariana produza os frutos que deveria produzir. Não é uma jornada fácil, porque exigirá que reconheças erros que talvez tenhas cometido durante anos, mas é uma jornada libertadora, porque te levará a experimentar uma intimidade com Maria Santíssima que transformará completamente tua vida espiritual. É como um doente que descobre finalmente o remédio que pode curá-lo. Pode ser amargo de tomar, pode exigir mudanças difíceis no estilo de vida, mas a cura que traz vale qualquer sacrifício. Ao longo da história da Igreja, Deus sempre
Chamou pessoas comuns para experiências extraordinárias através da devoção ao rosário. Santa Bernadette, uma menina simples e ignorante aos olhos do mundo, foi escolhida por Nossa Senhora para receber as aparições em Lourdes precisamente porque seu coração era puro e sua oração era verdadeira. Quando ela segurava o terço entre as mãos e olhava para a Imaculada Conceição, não havia pressa, não havia distração, não havia separação entre sua alma e suas palavras. Cada Ave Maria brotava de um coração que verdadeiramente amava Maria, e por isso mesmo as graças desciam como chuva sobre sua vida e sobre o mundo inteiro. O que fazia a diferença não era sua educação ou sua posição social, mas a sinceridade absoluta de sua devoção, a pureza de suas intenções, a ausência total daqueles erros que bloqueiam o poder espiritual do rosário. Ela não sabia nem ler nem escrever, mas sabia amar. E isso era suficiente para que se tornasse um instrumento extraordinário nas mãos de Nossa Senhora. São Luís de Montfort, o grande apóstolo do rosário, descobriu algo que revolucionou sua vida espiritual. Ele percebeu que não bastava rezar o rosário mecanicamente, era preciso meditar os mistérios. Era preciso contemplar a vida de Jesus através dos olhos de Maria. Quando começou a rezar dessa forma, sua alma se inflamou de tal maneira que ele passou a pregar por toda a França sobre o poder transformador dessa oração. Ele entendia que o rosário sem alma é como corpo sem vida, e por isso mesmo ensinou os fiéis a colocarem todo o coração em cada Ave Maria, a viver em cada mistério como se estivessem presentes ao lado de Nossa Senhora. Sua devoção mariana não era apenas piedosa ou sentimental. Era uma força espiritual concreta que transformava corações empedernidos, convertia pecadores endurecidos, operava milagres extraordinários. Mas tudo isso só era possível porque ele havia aprendido a rezar sem os erros que anulam o poder da oração. Porque ele havia descoberto os segredos de uma devoção autêntica que toca realmente o coração de Maria e, através dela, o coração de Jesus. Tu também és chamado a essa experiência profunda, a essa comunhão real com o coração de Maria. Deus não faz distinção de pessoas. O mesmo poder que transformou a vida dos santos está disponível para ti, através do rosário, bem rezado. Mas aqui está o ponto crucial. A diferença entre uma oração poderosa e uma oração vazia não está na quantidade de terços que rezas, mas na qualidade, na verdade interior, na ausência daqueles erros que bloqueiam a ação da graça. Quando Nossa Senhora apareceu aos videntes de Fátima, ela não apenas pediu a oração do rosário, ela mostrou como rezá-lo, ela demonstrou a atitude interior necessária para que essa oração tocasse verdadeiramente o céu. Os videntes não eram pessoas extraordinárias aos olhos do mundo. Eram crianças simples, camponesas, sem grande educação ou cultura. Mas eles tinham algo que muitos católicos perderam: a capacidade de orar com o coração, sem artifícios, sem pressa, sem os vícios espirituais que tornam nossa oração estéril e sem poder. Por isso mesmo Nossa Senhora pôde usar suas vidas para transmitir ao mundo uma mensagem que ainda hoje transforma corações e salva almas. O chamado que sentes em teu coração para uma oração mais profunda, mais verdadeira, mais poderosa, não é casualidade. É a própria Virgem Maria te convidando a descobrir os segredos de uma devoção autêntica. Mas esse convite vem acompanhado de uma exigência. É preciso abandonar os erros que têm anulado o poder espiritual do teu rosário. É preciso ter a coragem de reconhecer que talvez tenhas estado rezando de forma errada durante anos, e a humildade de aprender novamente. Como uma criança que descobre pela primeira vez o rosto amoroso de sua mãe. Só assim tua oração voltará a ter a força que deveria ter. Só assim sentirás novamente a presença maternal de Nossa Senhora, guiando e protegendo tua vida. É um caminho de conversão que pode ser doloroso no início, porque exige que abandonemos hábitos antigos e assumamos responsabilidades espirituais maiores, mas é também um caminho de libertação extraordinária, porque nos leva a experimentar aquela intimidade com Deus, que é o destino último de toda a alma humana. Maria não te chama para uma devoção qualquer.
Ela te chama para uma devoção que transformará completamente tua existência e te fará participar de sua própria missão maternal no mundo. Há um momento na vida espiritual em que a alma desperta de sua modorra e decide buscar algo mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. Tu chegaste a esse ponto quando começaste a questionar por que teu rosário parecia não ter poder, por que tuas orações pareciam não chegar aos céus, por que a presença de Nossa Senhora parecia tão distante apesar de rezares diariamente. Esse questionamento não é sinal de fraqueza na fé, mas sim de maturidade espiritual. É a alma que se recusa a contentar-se com uma religiosidade superficial e busca o encontro verdadeiro com Deus através da intercessão de Maria Santíssima. Mas despertar espiritualmente também significa enfrentar resistências, tanto internas quanto externas. É como uma pessoa que viveu toda a vida em uma caverna escura e, de repente, vê a luz do sol. No primeiro momento, a claridade machuca os olhos, causa desconforto, faz com que queira voltar para a escuridão familiar. Assim também acontece com o despertar espiritual. Inicialmente pode ser desconfortável reconhecer nossos erros. Pode dar trabalho mudar hábitos antigos. Pode parecer mais fácil continuar na mediocridade espiritual de sempre. A primeira resistência vem de dentro. Nosso orgulho espiritual que se recusa a admitir que podemos estar errando há anos. É difícil aceitar que aquela oração que fazíamos com tanta devoção aparente na verdade estava cheia de falhas que impediam sua eficácia. Nossa mente logo nos sussurra: como assim meu rosário não tem poder? Eu rezo todos os dias, eu sei as orações de cor, eu tenho devoção a Nossa Senhora. Mas a verdadeira humildade cristã nos ensina que sempre há algo novo a aprender. Sempre há aspectos de nossa vida espiritual que podem ser purificados e elevados. O rosário sem alma é como o corpo sem vida. E reconhecer isso não é humilhação, mas libertação. É como um músico que descobre que tem tocado uma nota errada durante anos. No primeiro momento pode se sentir envergonhado, mas depois fica grato por finalmente poder tocar a música corretamente. O orgulho espiritual é um dos maiores inimigos do crescimento na santidade, porque nos faz pensar que já sabemos tudo, que já chegamos onde precisávamos chegar, que não há necessidade de mudança ou aperfeiçoamento. Mas a verdade é que, enquanto estivermos nesta vida, sempre haverá algo a corrigir. Sempre haverá aspectos de nossa relação com Deus que podem ser aprofundados e purificados. A segunda resistência vem do mundo ao nosso redor, que constantemente nos empurra para a pressa, para a superficialidade, para o fazer sem ser. Vivemos numa cultura que valoriza a quantidade sobre a qualidade, a velocidade sobre a profundidade, o aparecer sobre o ser. Quando decidimos rezar o rosário de forma mais contemplativa, mais devagar, mais intensa, o próprio ambiente ao nosso redor parece conspirar contra nós. 1000 urgências aparecem, 1000 distrações surgem, 1000 vozes nos dizem que não temos tempo para perder com esses excessos de devoção. É a guerra espiritual se manifestando de forma sutil, tentando nos manter na mediocridade espiritual. O demônio não se importa que rezemos o rosário, desde que o rezemos mal, sem poder, sem eficácia real. Ele prefere muito mais um católico que reza mecanicamente todos os dias do que um católico que não reza nada, porque o primeiro está iludido pensando que está bem espiritualmente, enquanto o segundo, ao menos sabe que precisa de ajuda. Por isso mesmo, quando decidimos realmente melhorar nossa oração, quando começamos a corrigir os erros que anulam seu poder, imediatamente as forças do mal se mobilizam para nos desencorajar, para nos fazer desistir, para nos convencer de que não vale a pena tanto esforço. Mas quando uma alma decide verdadeiramente despertar, quando toma a decisão firme de corrigir os erros que anulam o poder de sua oração, algo extraordinário acontece. A própria Nossa Senhora começa a agir de forma mais intensa em sua vida. É como se ela estivesse esperando apenas esse movimento sincero de nosso coração para derramar graças que estavam sendo represadas por nossas falhas espirituais.
Os primeiros sinais dessa mudança são sutis. Uma paz interior maior durante a oração, uma sensação de que nossas palavras finalmente estão chegando aos céus. Pequenas graças que começam a se manifestar em nossa vida cotidiana. É o início de uma transformação que pode revolucionar completamente nossa experiência de fé, mas que exige perseverança e coragem para enfrentar e corrigir aqueles erros que têm sabotado nossa devoção mariana. Não é uma mudança que acontece de um dia para o outro, mas é uma mudança real, profunda, duradoura. É como uma semente que finalmente encontra terra boa para germinar. No início, o crescimento pode ser lento e quase imperceptível, mas gradualmente se torna uma árvore frondosa que dá frutos abundantes e oferece sombra refrescante a todos os que se aproximam. Chega um momento na vida em que as coisas que antes nos emocionavam já não conseguem preencher o vazio que cresce dentro do peito. Tu podes ter tudo o que o mundo considera sucesso: dinheiro, status, reconhecimento, prazeres, mas algo em teu interior grita que há algo maior, algo eterno, algo que só Deus pode satisfazer. É nesse momento de desencanto com o mundo que muitos descobrem o verdadeiro valor da oração, especialmente do rosário. Mas é também nesse momento que percebemos como nossa oração pode ter sido superficial, como podemos ter usado até mesmo as coisas sagradas de forma mundana, sem verdadeira reverência, sem verdadeiro amor. É como uma pessoa que sempre comeu fast food e de repente descobre a culinária gourmet. Percebe que desperdiçou anos se alimentando mal, que poderia ter experimentado sabores muito mais ricos e nutritivos se tivesse buscado qualidade ao invés de apenas conveniência. Assim também acontece com nossa vida espiritual. Podemos ter desperdiçado anos rezando de forma medíocre, sem perceber que estávamos perdendo experiências espirituais extraordinárias que estavam ao alcance de nossa mão. O coração humano foi feito para o infinito, e quando tentamos enchê-lo com coisas finitas, ele permanece sempre insatisfeito. Por isso mesmo, quando nos aproximamos do rosário com a mesma mentalidade com que fazemos tudo o mais, com pressa, sem atenção, apenas cumprindo uma obrigação, nossa alma continua vazia mesmo depois da oração. É como tentar saciar a sede com água salgada. Quanto mais bebemos, mais sede sentimos. O rosário sem alma é como o corpo sem vida. E um corpo sem vida não pode nutrir nossa fome espiritual, não pode satisfazer nossa sede de eternidade, não pode nos conectar verdadeiramente com o coração de Maria. Nossa alma foi criada para comungar com Deus, para experimentar sua presença, para viver em intimidade com Ele. Quando nossa oração não nos oferece essa experiência de comunhão, quando terminamos o rosário sem sentir que encontramos verdadeiramente com Nossa Senhora, nosso coração permanece inquieto, insatisfeito, procurando em outros lugares aquilo que só pode ser encontrado em Deus. É por isso que muitos católicos, mesmo sendo praticantes regulares, continuam se sentindo espiritualmente vazios, porque sua prática religiosa não os conecta realmente com o divino, não lhes oferece aquela experiência de transcendência para a qual foram criados. Esta inquietação interior, este descontentamento sagrado com uma vida espiritual morna, é na verdade um presente de Deus. É Ele nos chamando para algo mais profundo, mais verdadeiro, mais transformador. São João da Cruz chamava isso de noite escura da alma, momentos em que Deus permite que sintamos o vazio das coisas criadas, para que busquemos nele nossa verdadeira satisfação. Mas quantos católicos, ao invés de aproveitarem esse momento de graça para aprofundar sua oração, acabam se afastando ainda mais de Deus, pensando que o problema está na religião e não em como eles têm vivido sua religiosidade. É como uma pessoa que está com fome e, ao invés de procurar comida verdadeira, decide que não precisa mais se alimentar. O problema não está na necessidade de alimento, mas na qualidade do alimento que tem consumido. Assim também com nossa vida espiritual. Quando sentimos vazio, insatisfação, frieza em nossa oração, não devemos abandonar a oração,
mas sim buscar uma oração mais autêntica, mais profunda, mais conectada com o coração de Deus. É nesse momento de crise que podemos dar um salto qualitativo extraordinário em nossa vida espiritual, desde que tenhamos a humildade de reconhecer nossos erros e a coragem de mudá-los. A verdade é que quando corrigimos os erros que anulam o poder espiritual do rosário, quando rezamos verdadeiramente com o coração, algo extraordinário acontece. Nossa alma finalmente encontra o alimento que procurava. Não é uma satisfação barata, não é um sentimentalismo superficial, mas sim um encontro real com o amor materno de Maria e, através dela, com o amor infinito de Jesus. É uma experiência que marca para sempre, que dá sentido a toda a existência, que faz com que todas as outras coisas ocupem seu lugar correto em nossa vida. Mas para chegar a essa experiência, é preciso ter a coragem de abandonar os erros que têm impedido que nossa oração seja verdadeiramente escutada nos céus. É como um mineiro que, depois de cavar por anos em terra estéril, finalmente descobre uma veta de ouro puro. Todo o esforço anterior não foi em vão, porque preparou o caminho para essa descoberta extraordinária. Assim também nossa jornada espiritual. Mesmo os anos de oração medíocre não foram perdidos, porque nos prepararam para valorizar e aproveitar plenamente a experiência da oração verdadeira, quando finalmente a descobrirmos. Quando finalmente decidimos corrigir os erros que anulavam o poder de nosso rosário, algo misterioso e belo começa a acontecer. Nosso coração aprende a escutar. Não é apenas escutar com os ouvidos físicos, mas com aquela parte mais profunda de nossa alma que foi criada para comungar com Deus. De repente, durante a oração do rosário, percebemos que não estamos mais sozinhos. Há uma presença suave, maternal, amorosa que nos acompanha enquanto meditamos os mistérios da vida de Jesus. É como se Nossa Senhora finalmente pudesse se aproximar de nós, porque removemos os obstáculos que impediam sua ação maternal em nossa vida. É uma experiência difícil de descrever com palavras, mas impossível de confundir com qualquer outra coisa. É a sensação real de estar sendo acolhido pelo coração imaculado de Maria, de estar sendo olhado com ternura infinita, de estar sendo compreendido e amado de forma absoluta. Não é fantasia ou imaginação piedosa. É uma experiência concreta, palpável, que transforma a nossa relação com a oração e com a própria vida. É como uma criança que finalmente encontra sua mãe depois de ter estado perdida por muito tempo. Há uma sensação de alívio, de segurança, de estar finalmente em casa. As primeiras experiências dessa presença divina são sempre suaves, delicadas, como o sussurro de uma mãe que acalma seu filho. Durante a Ave Maria, uma paz inexplicável desce sobre nosso coração. Durante a meditação dos mistérios, insights profundos sobre a vida de Jesus começam a brotar espontaneamente em nossa mente. Durante o Pai Nosso, sentimos que verdadeiramente estamos falando com o nosso Pai Celestial, e não apenas repetindo palavras decoradas. O rosário sem alma é como o corpo sem vida. Mas quando nossa oração finalmente ganha alma, ela se torna um canal vivo de comunicação entre nossa alma e o céu. É como se um telefone que estava com defeito há anos finalmente voltasse a funcionar. De repente podemos conversar novamente com quem amamos, podemos escutar sua voz, podemos compartilhar nossas alegrias e tristezas, podemos receber consolação e orientação. Nossa oração deixa de ser um monólogo vazio para se tornar um diálogo real, uma conversa de amor entre nossa alma e o coração de Maria. Percebemos que ela sempre esteve tentando falar conosco, mas não conseguíamos escutar porque nossa oração estava cheia de interferências, cheia daqueles erros que bloqueavam a comunicação celestial. Esta nova experiência de oração traz consigo uma responsabilidade. Uma vez que experimentamos o verdadeiro poder do rosário, não podemos mais voltar à mediocridade espiritual de antes. É como alguém que provou água pura depois de anos bebendo água suja, jamais conseguirá se contentar novamente com a impureza. Nossa alma, que agora sabe o que é rezar verdadeiramente, vai sempre exigir de nós essa qualidade de oração,
essa presença real de coração, essa comunhão autêntica com Maria Santíssima. Qualquer volta aos erros antigos será imediatamente percebida por nossa consciência espiritual. É como um músico que aprendeu a tocar afinado. Seus ouvidos se tornaram tão sensíveis que qualquer nota errada o incomoda profundamente. Assim também nossa alma. Uma vez que experimenta a oração verdadeira, ela não consegue mais suportar a oração falsa, mecânica, vazia. Isso pode ser desafiador, porque exige de nós uma vigilância constante, um esforço contínuo para manter a qualidade de nossa devoção. Mas é também uma graça extraordinária, porque nos impede de voltarmos à mediocridade espiritual e nos empurra sempre para níveis mais altos de santidade. Mas não pensemos que essa nova forma de orar será sempre fácil ou sempre acompanhada de consolações sensíveis. Haverá dias em que nossa oração parecerá seca, dias em que as distrações voltarão com força, dias em que será preciso fazer um esforço hercúleo para manter a qualidade de nossa devoção mariana. É nesses momentos que se prova a autenticidade de nossa conversão espiritual. Continuamos rezando bem, não porque sentimos consolações, mas porque sabemos que é o correto, porque amamos verdadeiramente a Nossa Senhora, porque queremos agradar a Deus independentemente do que sentimos. É nessa fidelidade nos momentos difíceis que nossa oração adquire um valor especial aos olhos de Deus, e que nos aproximamos cada vez mais daquela santidade que Maria deseja para todos os seus filhos. É como um amor matrimonial maduro. Não depende apenas dos sentimentos ou das emoções do momento, mas de uma decisão profunda de amar e servir, mesmo quando é difícil, mesmo quando não sentimos nada especial. Assim também nossa devoção mariana. Quando se torna verdadeiramente adulta, ela persevera mesmo nas securas, mesmo nas dificuldades, mesmo quando parece que não recebemos nada em troca, porque sabemos que estamos fazendo o correto e que Nossa Senhora sempre nos escuta, mesmo quando não sentimos sua presença de forma sensível. Não penses que ao corrigir os erros do teu rosário, tua vida espiritual se tornará um mar de rosas. Pelo contrário, quando começamos a rezar verdadeiramente, quando nossa oração finalmente tem poder real, as forças do mal se sentem ameaçadas e intensificam seus ataques contra nós. É como se o demônio, que antes nos deixava em paz porque nossa oração não lhe causava dano algum, agora despertasse de seu sono e começasse a lutar seriamente para nos fazer voltar à mediocridade espiritual anterior. As tentações se intensificam, as distrações durante a oração se multiplicam. 1000 urgências aparecem justamente na hora do rosário, e nossa própria natureza humana parece se rebelar contra essa nova exigência de santidade. É um fenômeno bem conhecido pelos santos e pelos diretores espirituais experientes. Quanto mais uma alma se aproxima de Deus, quanto mais sua oração ganha poder real, mais ela se torna alvo dos ataques do inimigo. É como se estivéssemos passando de um território neutro para um campo de batalha ativo. Enquanto nossa oração era ineficaz, não representávamos ameaça alguma para as forças do mal. Mas agora que ela ganhou poder, tornamo-nos soldados ativos na guerra espiritual que se trava entre o bem e o mal. São Padre Pio, que tinha uma devoção extraordinária ao rosário, costumava dizer que o demônio prefere mais um pecado mortal do que 1000 rosários bem rezados. Por quê? Porque ele sabe que uma alma que verdadeiramente comunga com Maria, através dessa oração sagrada, se torna uma fortaleza inexpugnável contra o mal. Por isso mesmo, quando começamos a rezar com qualidade, com verdadeiro amor, sem os erros que anulavam o poder de nossa oração, imediatamente nos tornamos alvos preferenciais dos ataques espirituais. É sinal de que estamos no caminho certo, mas também é um aviso de que precisamos nos armar ainda mais com a oração e com a graça. O próprio Padre Pio experimentou ataques físicos dos demônios durante anos, precisamente porque sua devoção mariana era tão autêntica e poderosa que causava danos reais ao reino das trevas. Mas ele nunca se intimidou, nunca diminuiu sua devoção ao rosário. Pelo contrário, usava esses ataques como confirmação de que estava no caminho certo.
É como um soldado que sabe que está próximo do objetivo quando o inimigo intensifica os ataques contra ele. É sinal de que está avançando na direção correta, de que está causando danos significativos ao adversário. O rosário sem alma é como corpo sem vida. Mas um rosário com alma verdadeira é como uma espada, afiada nas mãos de um soldado experiente. Cada Ave Maria bem rezada é como um golpe certeiro contra as forças das trevas. Cada mistério meditado com amor é como uma luz que afugenta os demônios de nossa vida. Cada terço concluído com devoção autêntica é como uma vitória conquistada no campo de batalha espiritual. Por isso mesmo, quanto mais fiel formos a essa oração poderosa, mais o inimigo tentará nos desanimar, nos distrair, nos fazer pensar que não vale a pena tanto esforço para algo aparentemente simples. Ele usará todos os recursos ao seu alcance. Fará com que nos sintamos ridículos por rezar devagar. Criará urgências falsas durante o horário da oração. Multiplicará as distrações em nossa mente. Fará com que outras pessoas critiquem nossa excessiva devoção mariana. É uma guerra psicológica sofisticada, cujo objetivo é nos fazer desistir da oração verdadeira e voltar à oração medíocre que não o incomoda. Mas quando compreendemos essas táticas, quando reconhecemos esses ataques pelo que realmente são, podemos enfrentá-los com sabedoria e coragem, usando-os inclusive como motivação para rezar ainda melhor. Mas é justamente nessas lutas, nessas dificuldades, nessas tentações que nossa fé se purifica e se fortalece. Quando persistimos em rezar bem apesar das adversidades, quando mantemos a qualidade de nossa devoção mesmo quando tudo parece conspirar contra nós, quando continuamos meditando os mistérios mesmo quando 1000 pensamentos inúteis invadem nossa mente, estamos provando para Deus, para Nossa Senhora e para nós mesmos que nosso amor é verdadeiro. É nas provações que se revela a autenticidade de nossa conversão espiritual. E é superando essas dificuldades que crescemos em santidade e nos aproximamos cada vez mais do coração imaculado de Maria. É como um metal que se purifica no fogo. Quanto mais intenso o calor, mais puro fica o metal. Assim também nossa devoção. Quanto maiores as dificuldades que enfrentamos para manter nossa oração autêntica, mais pura e valiosa ela se torna aos olhos de Deus. Não devemos temer essas lutas, mas abraçá-las como oportunidades de crescimento, como sinais de que estamos verdadeiramente progredindo no caminho da santidade. Cada vitória sobre as tentações, cada perseverança apesar das dificuldades, cada fidelidade mantida nos momentos de secura espiritual, nos aproxima mais de Nossa Senhora e nos torna